tive a oportunidade de ter contato com essa passagem do Eduardo Galeano, dizendo: a igreja diz o corpo é culpa, a ciência diz o corpo é uma máquina, a publicidade diz o corpo é um negócio, e o corpo diz eu sou uma festa, não é? Eu queria que nós começássemos a dizer sobre prazer, porque quando nós falamos do prazer, nós nos referimos, talvez até na nossa fantasia, de um determinado prazer, que pode ser o prazer somente sexual, não é? Mas nós temos um prazer que perpassa a questão do prazer com o nosso próprio corpo, nós passamos aí pela questão da nossa autoimagem, do nosso autoconhecimento, até alguém aqui no chat falou da questão do amor próprio, que eu acho fundamental para a questão de sexualidade e maturidade. Vocês acham que nós estamos caminhando para um processo de autoconhecimento e, digamos assim, de um alargamento do conhecimento do próprio corpo, ou nós estamos sendo absorvidos por essa discussão por conta do consumo, seja ele do consumo de produtos, seja do consumo de imagem, seja do consumo da própria sexualidade, da venda de produtos? Como é que vocês pensam isso? Eu posso falar. Eu acho assim que na maturidade, né, a questão da sexualidade e da sensualidade estão muito juntas. Por quê? Porque a gente perde aquela coisa sabe, da quantidade, né? O que mais importa, no caso, né, para as pessoas da terceira idade, é a qualidade dos relacionamentos íntimos, né? Agora, a estética, o consumo, né, diz o quê? Que a gente está, né? Que a gente está velho, que a gente precisa mudar a boca, que a gente precisa mudar o nariz, que a gente, sabe? E aí, o pulo do gato, né, é você descobrir, né, que o grande avanço, né, na maturidade é você se apegar à sexualidade e à sensibilidade, né, tanto do seu corpo, conhecer. Acho que a gente faz sexo, em primeiro lugar, com a gente mesmo, durante a maturidade, né? Quer dizer, deveria ser desde a adolescência, mas a gente aprende que tudo isso é feio, né? Que você não pode se tocar, que você não pode se ver no espelho, né? Então a gente aprendeu tudo isso errado, né? E aí na maturidade, quando a gente tem essa chance de escolarização, né, de grupos, você começa a voltar a ver o seu corpo, a gostar do seu corpo, né, a tocar no seu corpo e sentir prazer. E aí você procura o quê? Sexualidade, sensibilidade, relacionamentos com ternura, com afetividade, entendeu? Então aí está o pulo do gato, eu vejo assim, né? Agora, é como eu digo, para isso a gente precisa ser o quê? Privilegiado. Quando eu digo é privilegiado, é participar de grupos, né, que nos coloquem para cima, né, porque a mídia coloca a pessoa da maturidade para baixo, né? Você vê os grandes atores, geralmente se afastam da TV, né, quando tem uma certa idade. Tudo isso como se diz, é armadilha, né, para a gente não ter autoestima, né, para a gente não se relacionar. Então, a coisa da gente conquistar, né, nossa sensibilidade, nossa sexualidade, eu vejo como uma conquista mesmo na maturidade. Uhum. E aí, Romero? Eu acho que eu queria pegar um ponto, né, porque, para mim, a sua pergunta foi bastante complexa. Você veio um pouco mais de lá de trás e trouxe uma questão, né, do autoconhecimento. Sim. Eu acho que esse é um ponto central, porque traz para o indivíduo, traz para o sujeito, traz para aquele ali. Então, cada vez que eu entro em contato com este meu
eu encontro o meu estilo. Não preciso ficar preso àquilo para sempre, mas o meu estilo erótico, o meu estilo sensual, que tem a ver com eu me apresento ao mundo, o meu estilo de sensibilidade, o que me é sensível, para não ficar uma coisa também assim de que a gente, no autoconhecimento, vamos chegar todos ao mesmo lugar. Não, vamos chegar ao cada um. Sim. Então, cada um vai ter o seu prazer no corpo, o seu prazer na relação com o mundo, né? Ou seja, a sua expressão. E, de qualquer forma, vai pagar porque nem todo mundo vai gostar. Eu me lembro de uma vez que eu fui comprar uma camisa, achei aquela camisa linda. Era uma camisa branca, que na frente estavam gravadas fotografias em preto e branco, e atrás era toda branca. Só que ele não tinha o número maior que eu queria, então ela ficou muito ajustada. Aí eu vim andando na rua, chegando em casa, e vieram 2 adolescentes. E aí um olhou para o outro e falou assim: você sabe o que é aquilo ali? É PQG. Pensa que é gatinho. Aí eu olhei para trás, só tinha eu. Aí eu vi que eu era o PQG, porque eu estava usando uma roupa que ele achava que não era para a minha idade. Eu tinha 40 anos na época. Então, a gente paga um preço nesse contraste com o mundo. Daí, esse é o jogo, né? Do sensual, que é para uns, não é para outros, que é exagerado. Quantos filhos chegam para as mães, sejam elas avós, né? Mãe dessa mulher que já é mãe, né? Ou desse filho que já é pai, e houve uma crítica: você não tem idade para isso. Como assim? Né? Deixa eu experimentar se eu gosto, né? E se eu vou até ter a coragem de lançar um estilo, que é o sensual. Eu vou ser sensual para umas pessoas e não vou ser para outras. Claro. Né? E vou ter uma sexualidade, né? Vou ter objetos de desejo erótico com umas pessoas e não vou ter para outras. Brinquedos maravilhosos, né? Brinquedos também que eu posso, né, utilizar nesta relação com o meu corpo no meu imaginário, né? Sem ter que fazer acordo com o imaginário do outro, né? Mas voltando um pouco para que essa coisa do brinquedo, eu acho que ainda pode ir mais longe. Para essa questão do sexual e do sensual e do autoconhecimento, o autoconhecimento sendo aquilo que eu descubro em mim como que me pertence, né, é importante para que eu possa fazer escolhas e me colocar diante do outro e diante do mundo. História aí da camisa, né? Que eu sustentei ela por um tempo, depois ela ficou velha como todo pano fica, né? Fora de uso. Mas naquela hora me chocou. E eu tive que pensar: vou usar de novo ou não? Né? Tenho coragem de usar de novo ou não? Porque se eu me bato com outro adolescente que diz a mesma coisa, como eu fico? Tenho que sustentar isso, né? O que é sensual em mim? É a cabeça raspada? É a calça ou a roupa apertada? É a roupa folgada? Como é que eu quero me colocar, né? Para ter esse jogo de aparência no mundo? Porque o sensual tem a isso. O sensório, a sensibilidade tem a ver com o que se passa no meu corpo, né? E a sexualidade com aquilo que me dá um prazer que pode me levar, né, ao orgasmo ou não. Tá tudo junto. Sim, mas são facetas. Eu acho que a Eleni trouxe isso como facetas. Exatamente, né? Exatamente. Mas o autoconhecimento também é a linha, né? Não o autoconhecimento no sentido de que eu vou me conhecer profundamente e saberei quem sou para o final. Né? Mas o autoconhecimento do que me pertence, né? Do que me faz sentido e sensibilidade. Eu diria que para isso que você está trazendo, nós teríamos que ter, na verdade, uma discussão a respeito da questão da nossa autoimagem também,
e que ela está associada, a nossa autoimagem, ou com o que a normose, a sociedade estabeleceu como passadas, balzaquianas velhas, toda sorte Barangas. barangas, toda sorte de adjetivos que a gente poderia pensar aqui, nós poderíamos desfiar uma bacia de adjetivos, desculpa, mas tem uma questão que me chama a atenção, é que nos grupos de mulheres, não nos grupos de mulheres que estão aí com uma inserção em redes de apoio, que tem ali uma discussão mais, digamos assim, emergente da questão do autoconhecimento e autoimagem, passa aquela história de você receber lá no grupo de WhatsApp sempre quem não é jovem, né? Ele é sempre ridicularizado, ele é sempre tomado como uma pessoa senil, como uma pessoa que não pode desfilar a sua sensualidade, a sua sexualidade. Ele é assexuado, aliás, né? Ele é assexuado. Então, existe aí um contraponto de questões que envolvem a questão da autoimagem, onde leva as pessoas a não gostarem do que vem no espelho, e aí obviamente, ceder à questão do consumo, aí o consumo para você ter a sua imagem sensual e, quiçá, a sua imagem sexualizada ser reconstruída por procedimentos, por uma série de produtos que são vendidos para isso. Olha, se você ficar mais jovem, certamente você vai ficar ainda... Nós tivemos que aguentar um certo tempo a discussão da invisibilidade, da visibilidade, que é uma discussão completamente, para mim, enlouquecida, não é? Porque cada um é um dentro do seu processo de sexualidade, de autoconhecimento e tudo mais. Então, assim, complementando o que você está falando, Romero, eu acho que existe toda uma questão de autoimagem onde coloca sempre em xeque constante a questão do autoconhecimento, a sua identidade, o seu lugar sensual, o seu lugar sexual. Isso de uma maneira assim, até de uma maneira perversa. Aí, se você for percorrer as mídias, as redes sociais e tudo mais. Comentem aí. Repare, eu acho que tem duas coisas aí, né? Eu vou dizer as duas, que é a questão do consumo e a questão da autoimagem, né? Estou dizendo isso porque se eu me esquecer, me perder de novo, vocês me puxam. Tá bom. Eu tenho TDA e eu vou assim... A questão da autoimagem. A autoimagem é o quê? Imaginação. E o que é que a gente imagina para a gente que vem de fora, que a gente modifica um pouco, mas que não modifica muito, né? Porque primeiro a gente foi visto para depois se ver, né? Então, esta autoimagem, ela configura um ideal de si mesmo, um ideal de eu. Esse é o grande cais, ou seja, onde a gente se amarra, né? E impede a gente de correr o risco de ir além desta autoimagem, ou deste ideal de eu. É claro que esse ideal de eu não vai mudar assim como uma autoexplosão. A gente vai receber inputs, a gente vai receber provocações do mundo para viver experiências diferentes e mudar essa autoimagem se vendo em outra experiência. Como pode ser a masturbação, como pode ser... Isso estou falando de homem, de mulher, de todos os gêneros e tal. Como pode ser a masturbação, o uso de brinquedos, como pode ser o uso de aplicativo, como pode ser o uso de roupas, né? Pode ser
em vários sentidos, essa experimentação nova provocada por um novo mercado, ou por um novo paradigma, por um novo ditame, digamos assim, né? E a gente ter dificuldade de experimentar aquilo e ver se me cabe, se me dá prazer, se me dá sabor. Então, eu não acho nenhum problema. Agora entro no consumo. Não tenho nenhuma coisa nenhuma questão contra o consumo. A questão é o uso que a pessoa faz daquilo que ela se consome. Se ela se reforma ou se deforma. A maioria se deforma. É a questão da dose, né? Porque às vezes a pessoa fica parecendo um fofão ou uma fofona, aquele boneco, né? Sim. Às vezes fica parecendo... Eu já vi várias fotos, que eu não sei se são alteradas para causar impacto ou não. Eu acho que não. Cirurgias que não deram certo no sentido de trazer uma beleza e trouxeram uma outra beleza monstruosa, né? Que o monstrinho, ele fica bonito dependendo de quem, né? A gente pode achar um monstrinho, um pug, por exemplo, um cachorro, é um monstro, né? Mas a gente acha uma gracinha. Mas um ser humano com cara de pug, a gente não acha. Porque existe para o ser humano uma certa estética na nossa cultura, né? Um certo princípio estético, né? Que é um princípio estético da cultura e que pode mudar. E que em outras culturas um pug pode ser lindo, um ser humano pug, né? Mas na nossa, resultado de cirurgias ou de excessos de interferência podem causar o que a gente pode considerar uma feiura, uma coisa que saiu do prumo, do formato, né? Que possa dizer uma beleza. Mas assim, se faz cirurgia, se não faz cirurgia, se usa batom, se usa maquiagem, se pinta o cabelo, se usa botox, pode dar certo para aquela pessoa e ela está muito bem com aquilo, né? E ela vai encontrar isso na nossa cultura, no mercado. E a função do mercado é botar produtos, né? Sim. Agora, ele também se preocupa com estética, né? A gente é que pode errar na mão da estética, né? Erra na mão, inclusive, numa maquiagem. E errar, às vezes, de propósito, que não é um erro, porque foi de propósito. Quando você vai a um Halloween, né? Você faz aquilo e fica bonita, né? Ou fica bonito, e é pacarado por aquilo, né? Por aquele vampiro que você vestiu, né? Se vestiu ou se travestiu, né? Nesse sentido de trazer uma nova veste, né? Estou falando nesse sentido. Então, eu relativizo tudo isto ao desejo de cada um, ou seja, cada um vai ter o seu objeto. Vai ser um objeto para si mesmo e vai ser um objeto para o outro.